Olá, alunos! Quero te convidar para mais um momento de aprendizado de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática, e hoje um dia especial. Olha só o que temos para a nossa aula. Aula de número 7, revisão e avaliação. Muito bem, alunos. Vamos então aqui começar a nossa revisão. Vamos lá. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui começar a nossa aula de revisão. Vamos revisar aqui alguns tópicos que são importantes para que você faça aí uma boa avaliação. Tudo bem? Bom, vale relembrar que durante as nossas aulas, bem lá no início da nossa unidade, nós tratamos sobre unidade de medida, né? E por que tratamos unidade de medidas? Bom, porque você precisa saber resolver problemas utilizando unidade de medidas, certo? E aí, pessoal, eu falei para você naquele momento que para que nós possamos resolver alguns problemas que envolvam relações de medidas, sejam elas de comprimento, medida de massa ou qualquer uma outra medida, é necessário que essas medidas estejam na mesma unidade, para você poder comparar ou até mesmo fazer cálculos, certo? Então, por isso eu falei para vocês que precisava transformar, precisa saber transformar de uma unidade para outra, certo? Então vamos já lembrar aqui, ó, acompanha aqui na cartela. Vejam só. Transformação das unidades de medida de comprimento. Bom, temos aqui as principais unidades de medida, onde a principal nas medidas de comprimento é o metro, né? Mas nós podemos ter a medida de comprimento representada em outras unidades, como você está vendo aqui, e você viu isso também ao longo da nossa aula. O que nós precisamos saber? Você precisa saber transformar de uma unidade para outra. E aí, eu tenho que observar o seguinte, ó, somente o que está aqui na nossa tabelinha aqui, ó. Observa bem, se eu quero transformar de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 10. Ó. Se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, multiplico por 10. Mas se eu quero transformar de quilômetro para decâmetro, multiplico por 10 duas vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Certo? Mas se eu quero transformar de metro para decímetro, aqui, ó, por isso eu estou sinalizando, de metro para decímetro, eu vou dividir por 10, tá bom? Então tem que só atentar para isso. E aí, presta só atenção o que diz aqui na definição. Da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a unidade seguinte. Tudo bem? Olha só aqui um exemplo aqui para a gente relembrar. Converta 1,2 metros em centímetro. Olha só, nós estamos aqui ó, em metros, tá bom? Em metros. E queremos transformar para centímetro. De metro para centímetro. Vou pegar aqui um pincel maior. De metro para centímetro. Perceba que a gente vai passar por duas unidades de medida, quer dizer que a gente vai ter que multiplicar por 10 duas vezes, que é a mesma coisa que você multiplicar por 100. Multiplicar por 10 duas vezes é a mesma coisa que multiplicar por 100. Se eu quero, então, tem 1,2 metros para centímetro, você vai fazer o seguinte, ó, 1,2 vezes 100. E aí você escolhe a maneira melhor que você tem maior facilidade para fazer esse cálculo, para fazer essa transformação. Uma maneira é que a gente fala de andar com a vírgula, né? Porque eu estou multiplicando por 100, basta dar com a vírgula duas casas para a direita. Então é como se eu fizesse aqui uma, duas e completava aqui. Ó. Então 1,2 vezes 100 é a mesma coisa que falar 120. Mas nós estamos falando agora ó, centímetro, porque nós estamos multiplicando por 100 para chegar à resposta então aí em centímetros. Beleza? Bom, bora fazer outro exemplo aqui, ó. Converta 7.500 milímetros, atenção, estamos aqui, ó, milímetro para metro. Então vamos fazer agora a volta. Vamos sair daqui de milímetro e vamos chegar aqui em metro, certo? Perceba que vamos passar por 3 unidades. Em cada unidade vamos dividir por 10. Então vamos dividir por 10 3 vezes, então nós vamos dividir ó, por 1000, para poder chegar em metros. Então, novamente, temos aqui, ó, 7.500 e vamos ter que dividir 7.500 por 1000. Fazendo essa divisão, nós vamos ter, então, 7,5 metros. Beleza? Isso era para relembrar. Bom, também abordamos um tópico muito importante também aqui na nossa aula, né, que foi sobre intervalos de crescimento e de decrescimento de uma função. Então, olha aqui. Considere a função h, cujo gráfico está apresentado a seguir.
E aí nós vamos analisar aqui, ó, neste gráfico, quais são os intervalos onde esta função é crescente, decrescente ou constante. Então, a princípio, eu vou sinalizar para você aqui, para você relembrar. Este intervalo que o professor está sinalizando aqui, nesse intervalo, essa função ela é decrescente. Ó. Ela vai descendo, ela vai diminuindo. Né? Pronto, nós aumentamos o valor do x, diminui o valor do y, você já viu isso aqui comigo. Mas nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo que eu estou sinalizando, essa função aqui, ela é constante, tá legal? E aí, quando chega bem aqui, ó, essa função é crescente. Esse intervalo ela é crescente. E depois aqui, ela decresce novamente, certo? Perceba também, ó, que nós temos aqui, na união onde os intervalos se ligam, perceba que nós temos aqui uma bolinha fechada. Isso sinaliza que os intervalos, que o número do intervalo ele faz parte tanto para o intervalo onde ela decresce, quanto para o intervalo aqui que ela é constante. Tá legal? E por isso nós vamos usar a simbologia de maior igual ou menor igual. Isso porque esse intervalo, eles são intervalos fechados. Certo? Então, vamos analisar aqui. Ó. Vou sinalizar aqui, pessoal, a parte decrescente na cor vermelha, certo? Lembrando que quando nós vamos falar, responder para qual intervalo ela é decrescente ou constante, nós estamos falando exatamente do domínio da função, certo? Então, olha só, para o intervalo onde ela decresce, ó, do número menos 2 até o infinito. De menos 2 até o infinito, ela decresce. Então, nós vamos dizer que esse domínio ela é decrescente para x menor do que menos 2, certo? Mas observe que ela decresce também em um outro intervalo. Ela decresce aqui também, ó. Então, nesse intervalo, ela também decresce. E ela decresce, igual, tá? Porque o intervalo é fechado. Então, decresce aqui, ó, para x maior ou igual a 3. Tudo bem? E aí, para qual intervalo essa função cresce? Ó? Olha aqui, ó. Ela cresce no intervalo que eu vou sinalizar agora aqui para você. Ó. Nesse intervalo, diz para x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Então, olha só, você vai colocar aqui a resposta. Ela cresce para x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Agora, falta só analisar para qual intervalo ela é constante. Ó. Constante, ela está nesse intervalo aqui. Ó. Nesse intervalo, a função é constante. Esse gráfico é constante. Então, ela vai estar aqui no intervalo do x. Ó. Qual intervalo, né, ela é constante? Bora sinalizar aqui. Ó. Vou pegar aqui uma outra cor para não ficar... Então, nesse intervalo que o professor está sinalizando agora, ó, intervalo de x aí, ó, do domínio, essa função ela é constante. Tudo bem? E aí a gente vai escrever, né, a resposta aqui desse intervalo, onde ela é constante. Ó. Só vai colocar bem aqui a resposta. Ela é constante, vou colocar aqui, ó, para x maior ou igual a menos 2. Vou colocar o x aqui no meio, tá? Vou ganhar um espaço aqui. Para x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1. Então, nesse intervalo, nós estamos falando aí que esta função ela é constante, certo? Então, só relembrando, ela decresce para os valores de x menor ou igual a menos 2, decresce também ó, para os valores de x maior ou igual a 3, certo? Ela cresce, ela é crescente nos intervalos para x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, e ela é constante aqui, para x maior ou igual a menos 2 e x menor ou igual a 1, como nós temos aqui representado. Certo? Muito bem. Então, a gente viu aí, né, como nós fazemos, então, a análise aí, né, do gráfico, no gráfico de uma função, né, já vimos aqui como nós analisamos o crescimento e o decrescimento e o intervalo também, onde a função é constante. Certo? Então, dito isto, vamos então aqui, ó, ainda sobre função, ó, que foi o que nós chamamos de estudo do sinal da função do primeiro grau. Bom, pessoal, estudar o sinal da função de primeiro grau, y igual a x mais b, ó, temos aqui a nossa função do primeiro grau, significa determinar para quais valores de x a função é positiva, nula ou negativa. Bom, vamos nos ater, né, aqui na nossa aula,
em dizer para qual intervalo a função é positiva e para qual intervalo a função é negativa. E ó, nós estamos falando do valor do x, nós estamos falando do valor do domínio. Tá legal? Então, olha só, acompanha aqui comigo, para não ficar nenhuma dúvida com relação a essa análise do estudo do sinal de uma função. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. Quando a gente vai estudar o sinal da função, precisamos identificar o ponto onde o gráfico toca o eixo x, certo? E esse ponto, pessoal, é exatamente o que nós chamamos de zero da função. É exatamente o que nós chamamos de raiz da função, certo? E o zero da função, ou raiz da função, nós podemos calcular pela fórmula, utilizando a relação menos b sobre a, certo? Tranquilo? Então, quando eu falar para o zero da função, tem duas maneiras de você fazer, mas uma delas é só você calcular essa relação aqui, ó, menos b sobre a. Lembrando, né, que a função do primeiro grau, ela é f de x igual a x mais b. Aí você pega o valor do b, troca o sinal e divide pelo valor do a, e você sempre vai encontrar o zero da função, certo? Bom, partindo dessa premissa, onde a análise é feita a partir do zero da função, aí você vai considerar para qual valor do domínio esse gráfico, o gráfico, né, a reta que representa a função, ela está na parte positiva ou na parte negativa do y. Mas olha só, olha para cá, muito tranquilão isso daqui, ó. O professor vai sinalizar aqui a parte positiva de verde, olha só. Para os valores, ó, do domínio maior que menos b sobre a, ó, para domínio maior que menos b sobre a, essa função ela é positiva, certo? Ela é positiva para todos os valores maior que menos b sobre a. E aqui, ó, analisando aqui o lado esquerdo, para quais valores essa função ela é negativa? É só você pensar aqui, ó, quais valores do domínio essa função é negativa? Ela é negativa para todos os valores x menor que menos b sobre a. Quer dizer, se o valor dessa raiz fosse 2, seria x menor do que 2. Só para ficar clara a ideia, se aqui fosse 2, se a nossa raiz fosse 2, tínhamos como resposta, ó, x maior. Opa, vou trocar a cor para não ficar. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Se a raiz da função fosse 2, se o zero da função fosse 2, nós teríamos que ela seria positiva para x maior que 2, ó, e seria negativa para x, vou colocar bem aqui, para x menor que 2. Tranquilo? Bom, bora avançar aqui porque tem um outro caso aqui de função do estudo do sinal, que esse aqui é quando a função é crescente. Temos aqui ainda o caso quando a função é decrescente. E aí, vamos aqui analisar para quais valores dessa função a função é positiva e para quais valores ela é negativa. Quais valores do domínio. Pessoal, é só escrever isso aqui, ó. Olha o professor vai colocar aqui, ó. Para esse intervalo que eu estou sinalizando, essa função decrescente ela será negativa. E como é que escreve esse intervalo? Ela é decrescente para x, colocar bem aqui, ó, para x menor do que o menos b sobre a, que é exatamente o zero da função. E para qual valor essa função decrescente ela é positiva? Ela vai ser positiva para todos os valores do domínio da função, de modo que o valor do x seja menor que menos b sobre a. Tem só um equívoco aqui, pessoal. Você vai dar uma pequena correção aqui, ó. Tá? Uma pequena correção porque a nossa função ela é crescente, ela é negativa para todos os valores, para os valores de x, pegar o vermelho, para os valores de x maior que menos b sobre a. Certo? Olha o exemplo prático aqui, ó. Olha na questão. O lucro de uma empresa está representado no gráfico abaixo. Para quais valores nós podemos dizer que esta empresa teve lucro? Ela teve lucro para os valores onde a função é positiva. Então, lucro para x maior do que 20. E para quais valores essa empresa teve prejuízo? Ela teve prejuízo para os valores que estão aqui à minha esquerda, para os valores de x menor
do que 20. Vamos ajustar aqui, porque nós temos aqui 20, não 2. Certo? Bora continuar aqui, ó. Então, para quais valores ela teve lucro? O professor já colocou aqui, né? Ela teve lucro para x maior que 20, para x maior do que 20, e teve prejuízo para x menor do que 20. Certo? Bora continuar, que tem aqui uma definição ainda sobre função. A função afim, pessoal, também é chamada de função do primeiro grau. É uma função de f de R definida por f de x igual a x mais b. E aí temos aqui, sendo a e b números reais. Temos aqui alguns exemplos de função, tá bom? Aqui são exemplos de função. Ó, aqui é um exemplo de função, f de x igual a x mais 5. Aqui é outro exemplo, g de x igual a raiz de 3x menos 8. Aqui também temos um outro exemplo, onde todos esses exemplos que o professor colocou aqui, ó, são exemplos de funções, tá bom? Todas essas são funções. Beleza? Vamos avançar? Construa o gráfico de uma função y igual a 2x menos 1. Bom, pessoal, durante as nossas aulas nós abordamos aí a construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Vale relembrar o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre será uma reta, certo? E olha só, por ser uma reta, basta que nós tenhamos 2 pontos e ligar esses 2 pontos, então vamos ter uma reta. Ok? Então, alunos, para você conseguir, né, fazer o esboço do gráfico de uma função do primeiro grau, nós precisamos construir, identificar 2 pontos que pertencem a essa reta. E para identificar esses pontos, eu vou mostrar aqui para você novamente como nós podemos fazer, uma das maneiras que nós podemos fazer para encontrar esses pontos. Acompanhe aqui, ó. Veja, temos aqui a função y igual a 2x menos 1. Atentem aqui para a coluna do x, ó, porque aqui nós podemos usar qualquer valor para x. Isso é livre, tá bom? Posso usar 0 e 1? Posso, mas poderia usar menos 2 e 3. Qualquer número você poderia utilizar para o x, porque você tem essa liberdade de escolher. Agora, o valor do y você não tem liberdade de escolher, tá legal? Porque o valor do y depende da função que nós estamos utilizando. Ok? Então, olha só. Para achar o valor do y, nós vamos pegar o número que nós escolhemos, no caso aqui 0 e 1, e substituir aqui na função para encontrar o valor do y. Vejam só como vai ficar. Eu tenho aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Aqui, ó, como x é 0, vai ficar então, ó, y igual a 2 vezes 0 menos 1. Mas 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1, menos 1. Então, a resposta da nossa função para x igual a 0 é menos 1. Então, o nosso y é menos 1. Certo? Opa, vamos melhorar esse nosso 1 aí, né? Menos. E aí, dito isso, nós acabamos de encontrar uma das coordenadas, né? Um dos pontos que pertence a essa reta. É o ponto 0 e menos 1. Agora, ó, nós vamos trabalhar aqui, ó, para x igual a 1. Na função, nós vamos substituir o valor do x por 1, tá legal? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Fazer aqui, ó, y igual a 2 vezes 1 menos 1. Substituímos, então, o x por 1. Bora fazer o cálculo. Ó. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Então, achamos 1, então, nosso y vale 1. Vamos completar aqui a nossa tabela. E o ponto, então, vai ser o ponto 1 para x e 1 para y. De posse desses valores, pessoal, nós vamos, então, localizar esses pontos no plano cartesiano. 0 e 1 e o ponto 1 e 1. Vem aqui comigo para você ver como vai ficar. Ó. Primeiro ponto aí localizado, o ponto 0 e 1. Ele está sobre o eixo y, tá bom? Onde o y é 0, o x é 0 e o y é menos 1. Está aqui ele. O outro ponto é 1 e 1, ó. 1 e 1. Esse ponto vai estar bem aqui, ó. Acompanha aí, ó. Temos aí, então, o ponto 1 e 1. Tudo bem? Dito isto, o que falta agora para que nós tenhamos o gráfico da nossa função? Basta nós ligarmos esses pontos, ó. Traçar a reta que liga esses 2 pontos aqui, e aí nós vamos, então, aí, ter o gráfico da nossa função, assim como nós temos agora. Ok? Muito, muito tranquilo para construir o gráfico da função. O professor vai voltar aqui rapidinho, só para você relembrar, tá bom? Vamos voltar aqui na nossa tabela.
Para ficar claro aqui como nós chegamos nos pontos, é muito importante você saber, certo? Primeiro, observa só, vamos escolher valor para x, vamos arbitrar. O valor que você quiser, desde que esse seja um número real, né? Você pode escolher qualquer número para x. Então, o professor escolheu 0 e 1, por que 0 e 1? Porque ele facilita, esses dois números, eles facilitam na hora de você aplicar aqui na função e encontrar o valor do y, ok? Então, olha o que o professor fez. Pegamos a função y igual a 2x menos 1, onde tinha x, ó, substituir pelo 0, e calculamos o que nós chamamos de valor numérico da função, né? Então, fizemos 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Está aqui a nossa resposta. Esse menos 1, pessoal, é exatamente o valor do y, da ordenada y, né, do nosso ponto. E aí nós montamos aqui o nosso ponto. O 0 que é o que eu tinha escolhido, ó, com o valor do y que nós encontramos. Certo? Fizemos também a mesma coisa aqui para x igual a 1. Para x igual a 1, y igual a 2 vezes 1, substituindo 1 aqui no x, ó, certo? Fizemos essa substituição, fizemos o cálculo, chegamos que a resposta do y seria 1. Da resposta da nossa, o valor numérico da nossa função é 1, e esse valor numérico, na verdade, é o valor do y da nossa função para x igual a 1. E aí representamos o nosso ponto, certo? Depois disso, tem que localizar o ponto no plano cartesiano, como nós fizemos aqui, ó. 0 e 1, 0 para x, 1 para y, certo? Depois o ponto 1 e 1, ok? E aí, claro, para ser um gráfico, precisamos traçar a reta e ficamos aí, então, com a reta numérica que representa a função do y igual a 2x menos 1. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado aí da revisão, e assim nós chegamos ao final da nossa aula de revisão.